Fiz um baile funk no asilo, e a véia arada rebolou até o chão. Eu sou a dona Lourdes, e deixei o asilo melhor que o bailão da 17. Eu já estou aqui no asilo faz alguns anos, só que de uns meses pra cá o asilo ficou um tédio, os velhos estavam muito desanimados, não tinha muita coisa pra fazer aqui. Então me lembrei sobre um tal baile funk que ouvi falar uma vez, e decidi fazer um aqui no asilo pra animar a véia arada. Contratei até o MC Livinho pra vir dar uma animada no bailão, ele só cantou música braba. Comprei uns whisky do bom pros velhos chapar o coco, os velhos ficaram muito louco. Eu mesma fiquei com os velhos tudo, aproveitei muito o bailão, não perdoei ninguém, he. O bailão estava tão agitado que o vovô Chico não aguentou o ritmo e acabou infartando. O velho deu até um piripaque do nada, tivemos que chamar a ambulância pra ele. Mas o velho está bem, ele sobreviveu e até me pediu para fazer outro baile funk. Já estou preparando o próximo baile funk aqui do asilo, só que dessa vez vai ser 10 vezes mais brabo. Vou até chamar o MC Pedrinho junto com o MC Livinho para fazer a véia arada requebrar mais ainda. Minhas irmãs não se mexeram, não responderam, só ficaram ali, entre mim e ela. O impasse se arrastou até o celular dela vibrar. Papai mandando mensagem do hotel. Ela se distraiu. Nesse momento, Eva pulou no kit médico, que voou das mãos da mãe e se espalhou pelo chão. Virou bagunça. Mamãe agarrou Eva. Lili empurrou ela. Olivia me puxou para a janela. O alarme disparou quando ela quebrou o vidro com o abajur. As luzes acenderam lá fora, sinal da segurança. As casas vizinhas se iluminaram. Cachorros começaram a latir. O segredo de família invadido pelo mundo. Mamãe congelou, pensando rápido. O alarme ia chamar a polícia. Investigação. 4 meninas idênticas e uma sem documento. O castelo dela desabando. Ela correu para o painel, digitou o código, desligou o alarme e voltou correndo. O que veio depois não foi fuga, foi negociação ao vivo. Mamãe tentando retomar o controle, a gente recusando. O equilíbrio mudava a cada segundo. Conseguimos chegar ao quintal. Ela veio atrás, falando sem parar que era tudo mal entendido, que ia consertar, que éramos uma família de novo. Mas as palavras dela não atingiam mais ninguém ali. O sensor de movimento do vizinho acendeu. O Sr. Dan apareceu na varanda, preocupado, querendo entender a confusão. Mamãe sorriu, acenou e gritou que estava tudo bem, que era só um acidente. Desculpa pelo barulho. Mais 4 meninas idênticas, descalças no quintal às 3 da manhã, uma delas coberta de poeira e sangrando. Parecia mais saída das paredes do que de uma casa comum. Era impossível de explicar. E a cara do Sr. Dan mudou de preocupação para pura desconfiança. Minha mãe também percebeu, viu que a história estava ruindo. Tentou mais uma vez, estendeu a mão para mim e prometeu que tudo ia ficar bem se eu simplesmente entrasse. Se todas nós entrássemos. Minhas irmãs ficaram firmes, formando uma barreira, sem agressividade, só determinação. A mão de mamãe então caiu ao lado do corpo. O tempo ficou suspenso. Aquela sensação de família prestes a mudar de rumo. Então ela se virou e voltou para casa. Não sei se derrotada ou pensando em outra estratégia. Passamos o resto da noite na casa do Sr. Dan. Ele não quis saber de nada. Só apareceu trazendo cobertores e chocolate quente, enquanto a esposa dele cuidava dos meus ferimentos. Minhas irmãs se revezavam entre cochilar e ficar de olho na janela que dava para nossa casa. Quando amanheceu, papai voltou antes do previsto. O carro alugado freou na garagem às 6 em ponto. Mamãe deve ter ligado para ele. Pela janela do Sr. Dan, conseguimos ver os dois discutindo no jardim. Papai gesticulava, impaciente e irritado. Mamãe respondia com um tom de súplica, até que ele percebeu que a gente estava observando. O rosto dele se transformou várias vezes. Primeiro espanto, depois reconhecimento, e algo parecido com luto. Ele veio em nossa direção, mas mamãe segurou o braço dele. Os dois acabaram entrando juntos em casa. Uma hora depois, chegou outro carro. Dessa vez, uma mulher de terno, carregando uma pasta. Vimos ela entrando na nossa casa. Os três conversaram na sala, documentos espalhados na mesa de centro, mamãe chorando, papai com o rosto fechado. Minhas irmãs me contaram o que tinham feito. As ligações enquanto eu ainda estava presa, os formulários preenchidos, todas as provas reunidas ao longo dos anos. Fotos do porão, gravações de conversas, evidências da minha existência. A mulher era do conselho tutelar. Aqueles relatórios deram início à investigação. 4 meninas idênticas. Uma delas sem nenhum documento. Exames médicos sem autorização. Abandono escolar. O caso era complicado, mas evidente. Ao meio-dia chegaram mais autoridades. Policiais, assistentes sociais, profissionais da saúde. Nossa casa virou cena de crime. Fotografaram o porão, coletaram provas, ouviram depoimentos. Me levaram primeiro para o hospital. 13 anos vivendo no porão tinham deixado marcas. Déficit de vitaminas, fraqueza muscular, problemas nos dentes. Nada irreversível. Os médicos garantiram. Nada que o tempo e o cuidado não resolvessem. Minhas irmãs ficaram comigo o tempo todo, se revezando para segurar minha mão durante os exames, traduzindo o que os médicos diziam e fazendo questão de deixar claro que éramos 4, não 3. As questões legais demoraram meses para se resolver. Pedido de certidão de nascimento, audiências de guarda, denúncias criminais. Mas naquele primeiro dia, sentada numa cama de hospital, com a luz do sol entrando pela janela, rodeada por irmãs que arriscaram tudo por mim, eu senti algo diferente. Eu existia, não como peça de reposição, nem como seguro, nem como um fantasma trancado no porão, mas como alguém de verdade, com direitos, com escolhas, com um futuro pela frente. O caminho era incerto.
A chance de ir para uma família acolhedora era real. A separação era possível. Terapia, certeza. Mas minhas irmãs me deram o maior presente de todos. Escolheram ficar do meu lado. Abriram mão do conforto, da segurança, da paz da família. Foram elas que me tornaram real. Saí do hospital com os papéis de alta amassados nas mãos, enquanto esperávamos na porta principal. 3 dias de exames, avaliações e uma papelada interminável passaram voando entre as luzes frias e o cheiro de desinfetante. Minhas irmãs estavam ao meu redor o tempo todo, me lembrando Minha amiga esqueceu de desligar o telefone em um momento que ela estava numa ligação comigo. E foi aí que eu descobri o tipo de pessoa que ela realmente era. Essa minha amiga, ela era minha amiga assim de infância. Mas para vocês entenderem melhor, eu cresci junto com ela, nós duas. E quando nós estávamos no ensino médio, a gente conheceu uma outra pessoa e nós viramos um trio de amigas. Mas essa em específico eu já conheci ela desde quando era criança, assim. E desde que a outra entrou, que nós viramos um trio, a gente foi fazendo tudo juntas. E mesmo depois de adultas, onde cada uma entrou para uma faculdade diferente, a gente continuou mantendo amizade, continuou mantendo contato, continuou, sabe, naquela amizade super forte? Pois bem, na faculdade eu conheci o meu namorado. Comecei a me relacionar com ele, era um cara, assim, super bacana, me tratava muito bem. E ele tinha um ponto positivo, digamos assim, que ele tinha uma condição financeira muito boa. Então, com muita frequência, ele me levava para restaurantes caros, ele me dava presentes muito bons, ele fazia questão de me dar dinheiro, mesmo às vezes eu não querendo aceitar, mas ele fazia questão de me dar. Então, assim, ele era o cara perfeito. Além de, claro, ter esse detalhe, ele também era muito bonito, era muito inteligente, era muito educado. Então, realmente era o cara que você podia olhar e falar, nossa, que cara perfeito. Ok. Nisso, obviamente, eu apresentei ele pra minha família, apresentei pras minhas amigas, e eles se davam todo mundo muito bem. Até que esse meu namorado, ele começou a implicar com essa minha amiga, a mais antiga. E eu não entendia por quê. Ele falava que ele não gostava do jeito dela, que ele achava que ela não era uma boa amizade pra mim. Só que o que acontece? Eu já conhecia ela há muitos anos, então eu comecei a pensar na minha cabeça que ele ia ser aquele tipo de cara que fica implicando com as amizades, que fica implicando pra fazer você se afastar. Era o que eu pensava, então eu defendia muito ela. E eu sempre falava pra ele, olha, eu não quero que você fique falando da minha amiga, eu não quero que você fique falando sem motivos. Eu simplesmente defendia ela, porque eu conhecia ela a minha vida toda, então pra mim eu confiava nela mais do que tudo. Ok, até que um dia eu tava em casa, e nesse dia a gente tinha marcado de sair, nós três, né? Só que nesse dia eu comecei a passar muito mal, comecei a me sentir muito mal, então eu fui, liguei pra elas e falei, olha, eu não vou poder sair, eu tô me sentindo muito mal, mas vão vocês duas, porque a gente tinha marcado de ir no cinema, então eu já tinha comprado ingresso e tal. Eu falei, não, tudo bem, eu perdi o meu, mas vão vocês duas, não tem problema. E aí, nisso, elas foram, tudo. Aí, quando foi no final, acho que do cinema, elas me ligaram pra contar uma situação que não tem nada a ver com a história agora. Uma outra coisa que elas tinham visto lá no cinema. E aí, elas me contando tudo, o telefone tava no Viva Voz e tal, até que a gente foi pra encerrar a ligação. Quando eu me despedi dela, como o meu telefone também tava no Viva Voz, porque eu tava fazendo uma outra coisa, eu esperei ela desligar o telefone lá. E eu acho que ela esperou desligar, não sei que nenhuma das duas desligou, e eu continuei ouvindo a conversa das duas. E foi aí que a minha amiga, aquela que veio depois, virou pra essa minha amiga mais antiga e falou assim, e aí, tu vai mandar mensagem pra ele? Na hora eu já fiquei atenta, porque eu não sabia nem que ela tava falando, conversando com ninguém. E aí a outra foi e falou assim, eu não sei se eu vou mandar, ele não tá me respondendo. E aí a outra menina, né, a mais nova, foi e falou pra ela, cara, se tu ficar insistindo, eu tenho certeza que ele vai ceder. E a fulana, não vai nem desconfiar. Só que o nome da pessoa que elas falaram depois era de quem? Do meu namorado. Meu tabaco começa a piscar, não tem jeito. Eu tenho que caçar um jeito de dar uma belungada, né? E aí tinha um carinha no Facebook que tava conversando comigo, já fazia, era dia. E aí conversa vai, conversa vem. Teve um dia que eu tava bem atacada, doida pra dar uma belungada. Eu peguei e mandei uma mensagem pra esse cara, né? Comecei a conversar com ele de manhãzinha. Aí nisso, quando já ia dar quase 11 horas do dia, aí esse homem disse que tava na pausa do almoço, que tava em casa. Aí eu peguei e joguei. Eu digo, vou passar aí. Ele vem. Aí eu fui. Aí chegando lá, a casa dele tava uma carniça, né? Toda podre. Mas aí eu na hora não quis nem saber, né? O negócio piscando, eu digo, bora logo bilungar. Aí bilunguei mais ele tudo bonitinho.